atenção e silêncio, ok? Tá com o senhor, doutor Jean. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tá todo mundo de barriga cheia? Todo mundo comeu sobremesa? Tá todo mundo com a mente boa, então, né? Todo mundo com fome. Eu comi tanto que eu até me sujei até a camisa eu sujei. Mas é isso mesmo. Olha, só me apresentando novamente, eu sou Jean Oliveira, advogado do Cinto Saúde, faço parte da equipe de advogados do Cinto Saúde, né? Essa equipe que atualmente é composta por mim, pelo Dr. Gilvan Assunção, também pelo escritório Bezerra Duarte, onde a gente vai contar com a doutora Cláudia, doutora Lêmina, doutor João, doutor Renato, além dos nossos estagiários que hoje estão aqui presentes, inclusive. Vou pedir que se levantem, estão aí ao fundo, que venham aqui à frente para que vocês possam conhecer, certo? Bom, aqui a Alexandra e o Fabrício. Deem as boas-vindas a esses meninos. Tem feito um ótimo trabalho para atender vocês, recepcionar vocês na sede, anotar as dúvidas, fazer a triagem, certo? Para que o assunto possa chegar até nós mais filtrado, né? E eu quero aproveitar para dizer que os meninos são extremamente competentes, realizam um trabalho realmente humanizado, né? Tem atenção aos detalhes, tem compaixão com os problemas do servidor, que é o que a gente precisa ter mesmo. A gente sabe que a coisa não está fácil, nem para quem está em atividade, nem para quem está aposentado, né? Então, toda vez que vocês precisarem conversar com alguém do jurídico, primeiro vocês serão abraçados por esses dois, e desde já eu agradeço pelo trabalho que vocês vêm executando, e eles estão à disposição aí para continuar nos auxiliando, né? Naquilo que a gente precisa tocar para o bem do servidor, certo? Muito obrigado, meninos. Podem voltar a se sentar, que eu não vou deixar vocês de castigo em pé. Viu? Palma, gente, palma com vontade para os meninos. Aê, muito obrigado, muito obrigado. Bom, hoje eu trouxe aqui uma frase, né, para que a gente comece esse momento, essa apresentação, que eu achei muito interessante. Carreira do descanso. Sou inativo com orgulho. Normalmente, quando a gente fala de serviço público, a gente já fala de carreira, né? A gente desenvolve uma carreira, constrói uma carreira, progride, promove, presta aí anos de serviço à administração pública e depois a gente se aposenta, né? A gente se inativa para o trabalho. Lembrando que essa inatividade é uma inatividade para o trabalho, porque para todo o restante na vida, a nossa atividade continua até o dia que Deus escolher, que não seja mais o nosso dia na Terra, né? Então, esse inativo, certo? Vamos carregar sempre com o significado de inatividade para o trabalho que vocês prestaram junto à administração pública. E vocês precisam possuir orgulho dessa inatividade, porque ela foi antecedida por uma outra carreira, que foi a carreira funcional, a carreira de trabalho de vocês, que certamente foi uma carreira gloriosa. Muitas moças aqui trabalharam até os 32, 33 anos de serviço, muitos rapazes também trabalharam até os 35, 36, quiçá até os 40 anos, né, porque o homem sempre fica mais tempo, por conta das regras da Previdência. Trabalhou 40, 50, 45, rapaz, 45 anos de trabalho é muita coisa, né? É muita coisa. Espero que eu chegue lá um dia. Enfim. E aí a gente vai falar um pouco hoje sobre os direitos dos servidores públicos civis em saúde no estado da Bahia, atualmente aposentados, certo? Quero que vocês acompanhem essa apresentação com muita atenção, porque a gente está trazendo aqui uma riqueza de detalhes nas informações para vocês estarem sempre atualizados nos seus direitos, certo? E se eu falar muito rápido também, podem levantar a mão, fazer alguma sinalização, porque às vezes eu corro um pouquinho, tá? Vamos lá. O que é aposentadoria, né? A aposentadoria a gente sabe que é um direito, mas esse direito ele vem de onde? Onde é que está escrito o que é o direito à aposentadoria? Primeiramente, todos os direitos que a gente chama de direitos fundamentais, saúde, lazer, bem-estar, direito à liberdade, todos eles são fundamentados no que a gente chama de Constituição Federal, que é a maior lei que nós temos no país.
Todas as demais leis que vierem a existir, que sobrevierem à Constituição Federal, elas precisam respeitar os princípios e as regras da Constituição, tá? O Brasil ele tem a Constituição Federal, que foi promulgada no ano de 1988, e o Estado da Bahia, assim como os demais estados, também tem a sua Constituição, que foi promulgada no ano de 1989. E a aposentadoria, segundo a Constituição, ou as Constituições, melhor dizendo, vai se referir ao direito dos trabalhadores de se inativarem do serviço público com a garantia de um benefício financeiro permanente. Ora, trabalhei 20 anos, 30 anos, 40 anos, certo? Durante todo esse tempo, contribuí para algum regime de previdência, que a gente também vai entender melhor o conceito de previdência daqui a pouco, e após alcançar esse requisito, né, esse critério de tempo de serviço, mas o critério de idade, ou a combinação de ambos esses critérios, eu passo a estar no status de servidor inativo, certo? Atualmente, a emenda constitucional número 103 de 2019 é uma emenda que foi feita à Constituição Federal, e aqui quando a gente falar de emenda, certo? Sempre encarem emenda como uma emenda mesmo. Vocês já viram roupa de São João, toalha de chita, vestido de São João? É todo emendado, né? Você pega um pedaço de tecido, um pedaço de outro, aqui é a mesma coisa. Para que a gente faça alguma alteração na Constituição Federal, estadual, seja qual for o âmbito do Poder Federativo, a gente vai emendar, vai trazer um novo pedaço para essa Constituição. E no ano de 2019 foi trazida a reforma da Previdência, como já conhecida por muitos de nós, a Constituição Federal, e logo em seguida, em 2020 e 2021, o Estado da Bahia promoveu também duas emendas na Constituição Estadual, que foram as emendas 26 de 2020 e 27 de 2020. Olha o barulho, pessoal. Olha o barulho. Pronto, ficou melhor agora. Certo? Essas mudanças que foram trazidas por essas emendas, que eu espero em Deus que não tenham cansado nenhum de vocês, e acredito que não, porque essas emendas trouxeram um endurecimento nas regras de aposentadoria, né? Aumentaram o tempo de serviço, aumentaram a idade, diminuíram alguns benefícios também, e estabeleceram o que a gente chama de novas regras de aposentação. Anteriormente, a gente tinha a vigência de uma outra emenda, que era uma emenda na Constituição Federal de número 41 do ano de 2003. Essa era uma emenda mais flexível, que trazia uma série de garantias aos trabalhadores, que a gente vai falar também um pouquinho adiante, mas que sofreram essa mudança no ano de 2019. A gente vai entender também a quem essas mudanças impactaram, certo? E como, graças a Deus, vocês estiveram sãos e salvos dessas mudanças, porque se aposentaram anteriormente a esse período. Tá bom? Pronto. Em cima da ideia de aposentadoria, que é trazida pela Constituição Federal, como eu já disse anteriormente, a maior lei do país, certo? Vocês conseguiram captar isso, porque é importante que a gente tenha essa clareza do que é a Constituição, certo? Ela vai trazer a existência de vários regimes de previdência diferentes. Por que, Jean, tantos regimes de previdência diferentes? Simplesmente porque são diversos os tipos de trabalho. A gente vai ter o trabalho por carteira assinada, que é o trabalho, de fato, que a gente traz pelo CLT. A gente vai ter as carreiras militares e também vai ter as carreiras de serviço público. Então, em cada um desses nichos, certo, vai existir uma mudança em relação ao regime de previdência. Os servidores públicos, em sua maioria, eles vão responder sempre, salvo raras exceções de alguns municípios que são menores e não possuem esse regime, mas vão responder ao regime próprio de previdência. E o que seria regime, Jean? Por que próprio? Qual a diferença desse regime para o regime geral, né? Onde é que está essa diferenciação? Bom, primeiramente a gente precisa entender que o regime, ele é um sistema de previdência, certo? E que esse sistema de previdência é responsável por agrupar aquelas pessoas que fazem parte do mesmo grupo de trabalho, né? E fazer com que a previdência, de fato, daquele grupo funcione. Porque a previdência, ela vai ter vários objetivos que não são a aposentadoria. A gente pode ter, através da previdência, uma pensão.
Através da Previdência, a gente pode ter alguns aspectos de auxílios também, né? E tudo isso advém de como a norma funciona para aquele grupo que está ali abraçado por aquele regime, né? Quando eu disse a vocês há poucos instantes atrás que a gente ia fazer um esclarecimento sobre o que significa a Previdência, é importante que a gente comece fazendo isso, porque a gente tem a falsa ideia, né, de que a Previdência que a gente paga ao longo de toda a nossa carreira funcional, é uma poupança que nós estamos fazendo para ter direito à aposentadoria, ter direito a receber o nosso valor de aposentadoria após a nossa inativação. E isso não é verdade. Alguém se arriscaria a me dizer o que significa a palavra previdência? Alguém se arriscaria? Se não se arrisca também, tudo bem. Leonor, quer se arriscar a dizer que é previdência? Quer? Ela está perdida. Gente, previdência vem do próprio termo prever, né? Prever. Isso. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou contribuindo ali para aquele regime de previdência, eu estou prevendo recursos para manter a aposentadoria de quem já está inativo. Então a gente precisa quebrar essa ideia de que o valor de previdência, de contribuição que é pago, né, é para pagar a nossa aposentadoria futuramente. Para que a gente tenha um equilíbrio na previdência, é que a gente sempre vai precisar, em regra, de um número de trabalhadores ativos maior do que os aposentados. Por quê? São esses trabalhadores ativos que, em regra, vão sustentar essa previdência, para que esses rostinhos bonitos aqui de vocês possam gozar de um bom salário, né? Sem que haja aí um prejuízo do ponto de vista financeiro, porque a previdência estaria ali equilibrada. É óbvio que ultimamente a gente tem visto coisas surreais, que a gente nem imaginava que se passariam aqui nesse país, como, por exemplo, pessoas aposentadas voltando a contribuir com a previdência, simplesmente porque nós estamos em um cenário de 16 anos sem um concurso público, principalmente para a área da saúde no estado da Bahia, né? E em diversas outras áreas com essa defasagem de servidores, então a conta não fecha, porque a gente passa a ter um número de aposentados maior do que o número de trabalhadores em atividade. Aí a gente começa a fazer alguns recortes para que alguns grupos específicos de servidores aposentados possam voltar a contribuir com a Previdência, com a intenção de que não falte dinheiro para remunerar esses servidores. Então vejam que o conceito que eu trouxe há poucos instantes atrás, a depender do ponto de vista, pode até estar deturpando o que significa previdência. Porque a partir do momento em que a previdência significa estar aposentado e ter o meu provimento salarial por quem está em atividade, alguma coisa não está correta, né? Isso aí o sindicato também já tem feito um papel muito bacana, porque é um questionamento que a gente faz a nível federal. Afinal, a decisão que deu essa autorização para que a Previdência pudesse hoje ser complementada pelos aposentados foi uma decisão federal, né? E que, infelizmente, segundo o Poder Judiciário, não ofende a Constituição Federal, e diversos sindicatos a nível nacional têm se mobilizado para que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, né, o maior órgão que a gente tem no Poder Judiciário, possa rever essa decisão em algum momento. E a gente espera que isso venha logo, certo? Pronto. O regime próprio de previdência social é aquele no qual os servidores públicos civis do Estado da Bahia estão inseridos. Por que ele é um regime próprio? Porque ele se diferencia do regime geral, aquele que vai servir para todas as condições de trabalho. Se eu tenho carteira assinada, eu me aposento pelo INSS, correto? Se eu sou autônomo e recolho como contribuinte individual, eu me aposento também pelo INSS. Em diversas outras circunstâncias, se eu tenho algum problema de saúde, se eu nunca recolhi na minha vida, mas preciso me aposentar porque eu já tenho mais de 65 anos, em regra, quem vai me atender é o INSS, que é o Instituto Nacional da Seguridade Social, e está diretamente relacionado com o regime geral de previdência. Geral porque ele pega tudo aquilo que não é próprio, mas o serviço público é um vínculo próprio. E por ser próprio, ele tem o seu próprio regime, certo? Por isso é que a gente faz essa diferenciação do que é o regime geral e do que é o regime próprio. Os servidores públicos civis do Estado da Bahia, eles têm o seu RPPS, que é o seu regime próprio de previdência social. Os servidores que estão em São Paulo têm um outro regime próprio, Rio de Janeiro tem outro regime próprio, e assim por seguinte, porque cada ente federativo, quando a gente fala ente federativo aqui, é uma forma que a gente acha de se referir aos estados, municípios, à própria União, certo? Vai poder fazer a regulamentação do seu próprio regime.
Então, cada um deles vai ter a sua própria regra, a sua própria legislação para poder construir o seu regime, certo? E como eu já havia falado anteriormente, o objetivo desse regime previdenciário, no qual nós estamos inseridos, é garantir os benefícios como aposentadoria e pensão, além de alguns outros benefícios, certo? Baseado em regras específicas que vão mudar de regime para regime, financiado, olha que importante, financiado pela contribuição dos servidores, que são vocês, que já pagaram o regime há muito tempo atrás, alguns que ainda pagam por conta dessa atrocidade jurídica que a gente acabou de falar, né? E também uma parcela que é custeada pelo Estado. Pronto. Esse dinheiro que eu pago, Jean, de previdência, ele vai para onde? Ele vai para o fundo previdenciário. É o fundo onde todo esse recurso ele é gerenciado para que posteriormente seja distribuído. Atualmente na Bahia nós temos o Funprev, que é um fundo mais antigo, e nós temos também para os novos servidores que ingressaram, salvo engano, após 2012, o BAPREV, certo? 2018? 2008, perdão. A gente tem o BAPREV também, certo? Inclusive, recentemente, o governo da Bahia encontrou uma maneira, né, de tentar fazer o que a gente chama de equilíbrio altarial, que é um equilíbrio para que esses fundos eles possam suprir sua receita de modo a não prejudicar, não penalizar mais ainda o servidor, principalmente quem já está aposentado, que, perdoe a expressão, é quem mais sente a porrada, né? A pessoa que aí está contribuindo com o que não deveria contribuir, para que daqui a alguns anos, a expectativa é de que daqui a mais ou menos 30 anos, né, esse fundo ele alcance um equilíbrio de modo que todo o recurso que entre no fundo da Previdência seja capaz de cobrir a despesa e aí as pessoas possam ficar tranquilas e se aposentar sem ter esse custo. Mas nós, enquanto sindicato, sempre estaremos trabalhando para que esses 30 anos virem 10, virem 5, virem 2, né? Fazendo a nossa parte aí para fazer com que vocês ainda possam usufruir desse benefício. Tá certo? Pronto. Entendido que nós temos hoje uma nova regra de previdência, como eu falei no começo, trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019 e aqui no estado da Bahia, pela Emenda 26 de 2020 e 27 de 2021, a gente precisa falar sobre alguns benefícios que vocês, servidores que se empossaram no estado anteriormente ao ano de 2003, fazem jus e certamente se aposentaram com esse benefício. Aí eu vou fazer uma pergunta, quem aqui entrou no estado antes de 2003? Levanta a mão. 2003, hein? Quem entrou antes de 2003? Quem entrou em 90, anteriormente a 90? Eu estou perguntando óbvio, porque todo mundo aqui é aposentado, mas eu quero ver a mão de vocês lá em cima. Tá todo mundo de desodorante aí, pode ficar tranquilo, não vai ter problema nenhum. Isso, pronto. Vocês que se aposentaram, certo? Recentemente, ou há 10 anos, há 15 anos atrás, certamente ingressaram no Estado anteriormente ao ano de 2003, especificamente anteriormente a 31 de dezembro de 2003. Significa dizer que vocês fazem jus a dois benefícios extremamente importantes e que cá entre nós dói muito no sindicato saber que os servidores que ingressaram após esse período não fazem mais jus, que é a integralidade e a paridade. O que é que significa a integralidade? Bom, o valor da aposentadoria vai ser calculado com base na última remuneração do servidor, ou seja, aquele último salário que eu recebi, respeitados todos os marcos, todas as médias, né, que são feitas no cálculo da aposentadoria, vão me ser pagos integralmente. Eu não vou ter nenhum tipo de redução nos meus proventos, as parcelas que eu vou receber na minha aposentadoria vão sair ali discriminadas, então no meu contra-cheque vai continuar vindo a informação de quanto eu recebo de vencimento, quanto eu recebo de GID, quanto eu recebo de insalubridade, adicional de tempo de serviço, CET, se for o caso, e daí por conseguinte, correto? E a paridade é o direito que o servidor inativo ou aposentado tem de usufruir dos mesmos reajustes e benefícios dos profissionais que estão ainda em atividade. Vamos dar um exemplo para que fique mais claro. Uma luta do sindicato, que é uma bandeira que a gente está levantando há aproximadamente 3 anos, que vai atingir especificamente um certo grupo, né? E depois a gente dá um outro exemplo mais recente. Quem de vocês aqui é da área administrativa? Levante a mão. Pronto. E quem é da área de saúde? Pronto. O pessoal administrativo leva uma gratificação na aposentadoria conhecida como CET.
O CET, que tanto se fala, nada mais é do que uma gratificação paga por condições especiais de trabalho. Ora, Jean, qual seria essa condição especial de trabalho? Podem ser muitas. A lei diz que podem ser muitas as condições especiais de trabalho, mas para os profissionais em saúde, a condição especial de trabalho que faça com que o CET seja pago como gratificação na folha de vocês é a extensão de jornada. Ingressei trabalhando 30 horas, em algum momento me foi oportunizado aumentar essa jornada para 40 horas e eu aumentei essa jornada. Eu vou receber uma gratificação chamada CET, porque diferente do meu colega, eu tenho uma condição especial de trabalho que é trabalhar no regime de 40 horas. Então eu tenho uma jornada maior, certo? Esse CET, até o ano de 2021, era pago na importância de 50% do vencimento básico do servidor, da área administrativa. Mas o sindicato ele vinha há muito tempo brigando para que esse CET sofresse um aumento, passasse por um aumento, foi inclusive para a mesa de negociação, onde se discutiu isso, se firmou um acordo que, infelizmente, para nossa tristeza, o Estado não cumpriu. E hoje a gente busca que ele seja cumprido na integralidade, mas que decidiu, no ano de 2021, aumentar esse CET de 50% para 60%. Certo? Todos os profissionais que estão hoje em atividade da área administrativa e que têm a jornada estendida recebem o CET na importância de 60% do vencimento básico e não mais de 50%. Ora, se a gente for olhar para esse slide aqui e for ler especificamente o que significa paridade, que é o que eu vou fazer agora, a gente vai perceber que tem alguma coisa errada com o contra-cheque dos aposentados. Porque a paridade estabelece que os aposentados receberão reajustes semelhantes aos concedidos aos servidores ativos para que as aposentadorias acompanhem variações salariais dos servidores ativos, mantendo assim o poder aquisitivo e a equivalência salarial. Se eu sou técnico ou auxiliar administrativo em extensão de jornada aposentado, não seria correto que eu também tivesse o meu aumento dos 10% do CT? Afinal, é isso que significa paridade. E a paridade é um princípio que está definido também pela Constituição Federal, nessa emenda 41 de 2003, que beneficia os servidores que entraram antes de 31 de 12 de 2003, mas que não está sendo cumprido pelo Estado em vários aspectos. Eles estão buscando maneiras de escapar disso, buscando formas de justificar que esse CET não deve majorar para os aposentados por uma questão de ser um mérito pessoal, uma questão individual, a jornada estendida, mas essa questão individual acompanhou a realidade dos servidores que trabalharam com jornada estendida e se aposentaram com jornada estendida. Então é algo que a gente não tem muito o que discutir, mas que na mesa de negociação que hoje está em aberto, eu acredito que já foi falado aqui em algum momento, que a gente está com essa mesa inclusive para cobrar direitos de ativos e aposentados, em algum momento as pedras vão se encontrar e nós teremos a oportunidade de falar, principalmente para a SAEB, que a paridade não está sendo respeitada aqui nesse aspecto. Se a gente for olhar para o lado dos servidores em saúde, da área de enfermagem, por exemplo, o não pagamento do complemento do piso para os aposentados também é uma ofensa ao princípio da paridade. Porque, independente se Laurinda está em atividade ou não, ela trabalhou um dia na qualidade de enfermeira e se aposentou com a paridade. Se a categoria de enfermeiros e enfermeiras recebe um reajuste, um benefício, seja lá qual for, certo? O que o princípio da paridade vai dizer, novamente lendo, é que esse valor precisa acompanhar a variação salarial dos servidores aposentados, mantendo o poder aquisitivo e a equivalência salarial. Então, a partir do momento em que eu tenho uma diferenciação entre o que o servidor em atividade recebe e o servidor aposentado com benefício da paridade recebe, eu tenho o Estado descumprindo um preceito constitucional, que é o princípio da paridade. É importante que a gente mantenha sempre vocês atualizados desses esclarecimentos e que vocês entendam com clareza o que isso significa, porque nós estamos transmitindo um direito que é a realidade de vocês. Então, o objetivo dessas palestras, de situar sobre os direitos do servidor, é para que vocês estejam atualizados, certo? E atualizadas para o momento em que o sindicato convocar vocês, certo? Para uma luta, manifestação virtual, presencial, assembleia, seja o que for, nós tenhamos clareza dos nossos direitos para auxiliar o sindicato a defendê-los, certo? E aí eu pergunto para vocês, fica alguma dúvida em relação ao que é paridade e integralidade?
Eu acho que fala por si, né? É muito claro, né? É uma pena que o Estado não entende assim. Mas a nossa obrigação é ensiná-los, já que eles precisam ser ensinados, né? E a gente está se esforçando para fazer isso, tá? Com esses conceitos esclarecidos, eu posso dizer a vocês que vocês podem receber já o RG de aposentado, a carteirinha de aposentado, a certidão de conclusão do curso de aposentado. Porque aí vocês já sabem o que é ser aposentado. Porque eu conheço o meu regime, sei de onde vem a minha aposentadoria, sei quais são os meus direitos que trabalhei e me aposentei, pois entrei no Estado anteriormente a 2003, então estou todo redondo. Correto? Que bom. Agora a gente vai falar de uma parte melhor ainda, que são as recentes conquistas que esse grupo de servidores aos quais vocês representam, que é o grupo de aposentados, conquistou no Poder Judiciário, certo? E aí eu quero começar falando sobre algo que acabou de sair do forno, né? Que foi um direito concedido a um auditor fiscal, prestem bem atenção nisso, para a revisão salarial e o pagamento retroativo pelo regime geral. Aí vocês perguntam, Jean, você está querendo dar um nó na minha cabeça. Porque você acabou de falar que o nosso regime é um regime próprio. O que bolhufas eu tenho agora a ver com o regime geral? Calma que a gente vai entender. Porque no direito também existem lacunas. Nos nossos direitos também existem lacunas, correto? E nem sempre essas lacunas são supridas pela existência de uma lei. Às vezes a gente precisa buscar na lei do primo. E o primo aqui é o regime geral, certo? Um servidor inativo que ele não recebeu reajuste durante 7 anos, que seriam esses anos aqui que estão em tela, 2016 a 2021, vocês vão se lembrar que o último reajuste que o servidor teve anteriormente a 2022 foi em 2015, foram 7 anos amargando aí sem reajuste, certo? Sem um centavo de reajuste digno. Esses reajustes, eles deveriam ser repassados aos aposentados, ainda que o governo não trouxesse uma previsão de reajuste para os servidores ativos. Por que, Gé, isso deveria ter acontecido? Por que você está me dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a lei que o próprio Estado construiu, a Lei 11.357 de 2009. Essa lei que é famosa, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Ela garantiu um reajuste permanente das aposentadorias para preservar seu valor real. O que significa preservar o valor real e garantir o reajuste das aposentadorias? Vamos lá, vamos pensar juntos. Hoje eu recebo R$ 1.412, um exemplo, que é o valor do salário mínimo. Eu consigo fazer uma feira com esses R$ 1.412, consigo pagar uma energia e consigo pagar uma conta de água. Um exemplo. Ano que vem, o que acontece com a inflação? Ela vai aumentar. Não é isso? Pronto. Aqui dentro desse mesmo ano, né? É porque tudo aumenta todo dia, né? Pois é, mas veja bem, no ano seguinte, quando a gente tem um novo exercício financeiro, a inflação ela aumenta consideravelmente. Se essa inflação para 2025 aumenta e eu continuo ganhando os mesmos R$ 1.412 que eu ganho em 2024, alguma conta minha vai ficar sem pagar. Não é? Pois é. Então, quando a gente fala de reajustes capazes de preservar o valor real, a gente está falando de uma manutenção do nosso poder de compra. Nosso poder de compra já é fragilizado. Não é? E quando a gente fala em uma realidade onde se passam 7 anos sem um reajuste capaz de minimamente compor a inflação, a gente está falando de um prejuízo maior ainda. Então, esse auditor fiscal, esse anjo abençoado, que eu quero dar um beijo na testa dele, eu quero descobrir quem é esse homem ainda, né? Ele provocou a justiça, através de um advogado, certo? Para demonstrar que não existia ainda uma legislação específica, até o ano de 2020, porque isso mudou quando a nova emenda chegou, né? Mas que a Lei 11.357, desde 2009, já previa que os aposentados precisavam ter essa revisão dos benefícios anualmente. Olhem só, o Estatuto do Servidor ele já fala da revisão anual que serve para todos, ativos e aposentados, mas essa lei de 2009 ela trouxe um plus para quem é aposentado. Além do que está no Estatuto, eu estou aqui, eu, Estado da Bahia, seu patrão, estou lhe garantindo que você vai ter um reajuste anual para preservar o valor real da sua aposentadoria. Viu, senhora Juscelia, atualmente aposentada? Estou lhe garantindo. Mas 2016, 17, 18, 19, 20, 21 e eu não recebo nada, nem um prego.
Como é que fica a situação? Ah, é porque o Estado não tem dinheiro. Ah, é porque o Estado isso, porque o Estado aquilo. Ele não criasse uma lei para isso. Concorda? Ah, é porque veio a pandemia realmente chegou em 2020, mas ela não existiu em 2019, 18, 17 nem 16. Então, o Estado criou essa lei e depois ele tentou justificar que não existia um critério específico para esse reajuste, porque essa lei precisaria ser complementada. E essa complementação só chegou em 2020. E aí esse auditor bate na porta da Justiça e a Justiça diz: o que eu tenho a ver com isso, Estado da Bahia? A falha foi sua, o servidor não pode ficar prejudicado. Em resumo, nós conseguimos, eu digo nós, porque é uma vitória dos servidores públicos. Esse cara ali realmente foi abençoado aí para abrir as portas para que a gente possa defender essa tese. Conseguimos um provimento da Justiça para garantir que todos os servidores aposentados, eles possam ter esse reajuste correspondente a esses 7 anos, ou seja, receber esse retroativo do acumulado por esses 7 anos, segundo aquilo que foi pago no regime geral. Porque o que a emenda constitucional 2620 passou a trazer é que esse reajuste do servidor acompanharia o mesmo percentual de reajuste que fosse dado aos aposentados no regime geral, que é aquele que a gente já falou que atende à iniciativa privada, certo? Pronto. Colocaram isso na norma de 2020, mas daí ficou. Não buscaram sequer uma forma de retroagir para poder pagar todos os anos em que essa lacuna ficou em aberto. Se provocou a Justiça e a Justiça deu a decisão mais correta, mais acertada possível, para que o servidor possa gozar desse benefício. Aí vocês perguntam, como é que o sindicato vai se posicionar em relação a isso? Estamos estudando atualmente se a melhor estratégia seria uma ação coletiva para tratar esse aspecto, onde a gente conseguisse abraçar todos os servidores, ou se seria uma ação individual. Sendo uma ou sendo outra, é uma ação que será patrocinada pelo sindicato, para que nós possamos fazer com que vocês, servidores, tenham esse benefício logo em breve, tá certo? Porque essa decisão acabou de sair do forno, então a gente precisa estar acompanhando isso atentamente, Já existe uma previsão de quando o sindicato oficialmente vai se posicionar em relação a isso? Bom, como a gente recebeu a notícia agora, e como eu falei para vocês, a assessoria jurídica ela é composta de outros advogados, nós estaremos discutindo na primeira quinzena de setembro, de que maneira essas ações vão funcionar e quem serão os advogados responsáveis por conduzi-la. Porque como a gente tem muitas demandas, e vocês vão perceber em seguida que existem outras questões aqui para os aposentados que a gente também está de olho, a gente precisa designar sobre quem vai ficar essa responsabilidade, tá certo? Mas a gente vai se posicionar aí oficialmente através das redes, vamos convidar vocês, fazer vídeos, para vocês saberem como é que esses processos vão funcionar, e caso a gente precise de algum documento, algum detalhe em relação à vida pessoal de vocês, a gente vai solicitar de vocês também, tá certo? E aí eu pergunto, essa notícia é boa? É ótima? Então bora bater palma para a notícia e bater palma para o auditor, que foi um cabra retado, viu? Retado. Se alguém souber o nome dele, tem um monte de candidato aqui para dar beijo nele, que eu estou ouvindo aqui falar, quero dar um beijo nele. Pronto. Aí a gente passa para o próximo aspecto, E esse aqui também é tão importante quanto. Porque, mais uma vez, a gente está falando de uma falha do Estado que parece uma falha proposital. Eu vou contar um segredo a vocês, certo? A PGE e o TCE, a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado são órgãos de suporte ao Poder Executivo. São órgãos de suporte à administração pública, de suporte ao Estado propriamente dito. A PGE vai dar todo o suporte jurídico, certo? E o TCE vai dar todo o suporte fiscal, para dizer ao Estado onde as contas estão extrapolando, o que está correto, o que está errado, e a PGE para recomendar do ponto de vista jurídico que o Estado não pise em nenhuma casca de banana. Mas vocês sabiam que o Estado, às vezes, ele costuma ignorar o que a PGE e o TCE dizem, e ele costuma ignorar quando é conveniente para ele não pagar alguma coisa ao servidor. Agora, quando a figura muda, quando é para tirar alguma coisa do contra-cheque, aí eu vou dizer que a opinião da PGE é soberana e que o TCE é o melhor órgão do mundo.
foi o que aconteceu com a insalubridade lá no ano de 2015. Alguns de vocês certamente aqui ainda estavam trabalhando, né, em 2015, e aí dormiram com a insalubridade no contra-cheque, acordou sem. Mês de maio foi paga certinha, mês de junho de 2015 sofreu um corte abrupto. E aí o Estado justifica que foi uma determinação do TCE com base em orientações que vieram também da PGE. Os percentuais estão incorretos, tem gente recebendo demais, tem gente recebendo pouco. Olha, Estado, veja aí o que você vai fazer. Se a gente for traduzir em miúdos, foi exatamente isso que o parecer do TCE disse. Estado, gente, o pessoal aqui na frente está se queixando do barulho que não estão conseguindo escutar, viu? Vamos fazer um pouquinho mais de silêncio aí para a gente poder entender nossos direitos, certo? Pronto. O TCE, ele disse para o Estado, veja o que você vai fazer, porque precisam ser feitas algumas correções aqui no adicional de insalubridade recebido pelo servidor. O que é que o Estado faz? A correção dele foi cortar a insalubridade de meio mundo de gente que ele acreditava que não estava em unidade de assistência à saúde, que não estava em hospital, que não estava em posto, mas que estava nas gires, nos centros e etc., como se fosse a melhor alternativa. E aí deixou por 8 longos anos um grupo de servidores, principalmente lotados nas antigas gires, né, que hoje são os núcleos, e nas bases regionais de saúde, sem receber o adicional de insalubridade. Ora, não recebia o adicional, mas estava nas câmaras de vacina trabalhando, exposto a risco, mexendo com o imunobiológico, porque manipulando medicamento de um lado para o outro, medicamento vencido, recebendo soro de outros lugares, fazendo transporte, fazendo vigilância epidemiológica, uma série de atividades, certo? Insalubres, sem receber esse pagamento. Gente, o barulho está incomodando realmente o pessoal aqui na frente. Por favor, vamos manter a ordem, porque a gente está falando de direito de vocês. Certo? Pronto. Bora praticar a lei do silêncio, porque o que eu estou falando aqui não é para mim não, tem outra realidade. Aqui é para vocês que são aposentados, certo? Então a gente estuda, se atualiza para trazer esse conteúdo para vocês. Certo? Pronto. O que é que acontece? Os profissionais passaram longos anos sem receber esse adicional. Mais especificamente 8 anos, porque esse processo ele foi protocolado pelo sindicato para solicitar o retorno dessa insalubridade no ano de 2016. Mas o Estado entendeu por bem que ele somente pagaria essa insalubridade em 2023. Arredondando, foram 8 anos de prejuízo. E o que acontece nesse intervalo? Muitos de vocês que trabalharam, por exemplo, só até 2016, 17 ou 18, digamos, saíram com prejuízo absurdo na insalubridade. Teve gente que saiu zerado, que saiu sem um centavo, que saiu sem nada de percentual, e muitas outras pessoas receberam percentual menor do que a atividade. Por que menor recebia quando estava em atividade? Pura e simplesmente porque a aposentadoria é calculada sobre uma média. Essa média respeita tudo aquilo que vocês receberam nos 10 anos anteriores à aposentadoria de vocês. Ou seja, se eu só recebi a insalubridade até 2014, me aposentei em 2019, e nos anos de 15, 16, 17, 18 não recebi a insalubridade, ficou uma lacuna no meu percentual. Não é isso? Se ficou essa lacuna no percentual, significa dizer que eu não vou levar a minha insalubridade cheia. Se eu recebia 30% até 2014, e depois que o corte veio, eu me aposentei sem receber esses 30%, quando o meu marco for calculado em cima desses 10 anos, eu vou sair com um percentual bem menor. Resultado, teve gente que tinha direito a 30% de insalubridade que saiu com 7%, com 8%, com 9%, com 10%, com 15%, com 20%, mas em um percentual menor do que de fato fazem direito a receber. Aí eu pergunto, a culpa é de vocês? Se o Estado cortou a insalubridade de maneira indevida, e a Justiça reconheceu isso, inclusive antes de vocês se aposentarem, mas o Estado achou por bem protelar o cumprimento dessa decisão, só cumprir no final do ano passado, então a responsabilidade realmente não é de vocês. Mas e agora, Jean? Eu estou aposentado. Eu estou aposentada. Como é que eu resolvo esse problema? Você vai precisar ingressar com uma ação judicial individual junto ao sindicato. Por quê? A gente precisa aí de duas coisas. Primeiro,
reimplantar essa insalubridade no percentual correto no contra-cheque de quem está com esse prejuízo, que é algo que pode não ser realidade de muita gente aqui, porque tem gente que se aposentou anteriormente a esse período, certo? Então, a primeira coisa seria buscar a reimplantação desse adicional da forma correta. E segundo, os valores retroativos pendentes, certo? Agora, em relação ao retroativo, a gente tem uma prescrição que vai alcançar esse retroativo. E eu já digo para vocês que a prescrição significa a perda do meu direito de exigir na justiça alguma coisa. Eu sempre dou um exemplo muito popular para falar de prescrição, que é o seguinte: vou fazer uma compra ali no shopping da Bahia, vou comprar um monte de roupa na C&A, vou sair distribuindo roupa para todo mundo, porque a C&A me deu um cartão de 10 mil, certo? E eu vou deixar caducar aí, porque depois de 5 anos a dívida o quê? Prescreve. Caduca, como a gente costuma dizer, né? Porque aquela empresa, ela perde o direito de cobrar aquela dívida judicialmente. Então, a prescrição também alcança o que a gente chama de parcelas retroativas. Apesar do corte ter sido realizado em 2015, e apesar do servidor ter direito a essa reimplantação a qualquer momento, principalmente depois dessa decisão, algumas parcelas vão ser alcançadas pela prescrição. O que significa ter essas parcelas alcançadas pela prescrição? Significa dizer que, a partir do momento em que o servidor entrar com o processo, ele só vai ter direito a cobrar as parcelas retroativas dos últimos 5 anos. Resumo da ópera. Se eu entrar com a ação hoje, agosto de 2024, o meu retroativo só de agosto de 2019 para frente, até o momento em que o Estado me implantar. Então, o que eu perdi em 2018, 2017, 2015, enfim, vai ficar perdido mesmo, infelizmente, porque esse é um posicionamento de justiça. Mas o meu adicional vai ter que ser reimplantado na folha da forma correta, certo? Então, procurem um sindicato, caso essa seja a realidade de vocês. Confiram seus contra-cheques, que é um conselho de ouro que eu vou dar para vocês aposentados, principalmente. Vocês não têm o costume de olhar o contra-cheque. Muitos de vocês não têm o costume. Olham para o céu, esperam chegar dia 30 para o dinheiro cair na conta. O que acontecer, aconteceu. Não façam isso. Não façam isso. Nesse caso aí, a gente tem que ser que nem Peru, tem que sofrer de véspera. Então, assim que o contra-cheque sair, já pega, já olha, já confere. Se tiver alguma coisa errada, ó, telefone. Jô, Jean, acho que tem algo errado com o meu contra-cheque. Posso marcar um horário? Pode. Porque a gente precisa que vocês tenham a clareza do que vocês recebem para saber o que está certo e o que está errado, tá bom? Então, confiram os contra-cheques, porque essa demanda da insalubridade é algo que a gente está aí conseguindo um êxito na justiça, graças a Deus, para os servidores que perderam no ano de 2015, tanto para reimplantar essa insalubridade, quanto para corrigir também os percentuais. Quando a sentença sai, é muito simples. Mesmo que a minha aposentadoria já esteja no diário oficial, certo? O meu processo vai ser reanalisado para que a insalubridade seja incluída e aí vai ser republicada a minha aposentadoria em diário. Então podem ficar tranquilos em relação a isso e nos procurem. No mesmo passo, a gente vai ter aí a indenização pelas licenças prêmio que a gente não fruiu. Essa questão da licença prêmio é mais específica, certo? Porque ela só vai ser um benefício para servidores que se aposentaram a partir de 20 de 4 de 2019. Aqui a prescrição é total. Se eu me aposentei antes dessa data e eu não procurei dar entrada no meu processo de indenização pelas licenças não fruídas, infelizmente o meu direito prescreveu. Agora, se eu me aposentei após essa data e eu não conseguia tirar a licença na unidade porque nunca deixava, sempre dizia que não tinha página pessoal, essas licenças que vocês não tiraram, elas podem e devem ser pagas em dinheiro, em pecúnia, através de um processo judicial, que também é individual, né, para com um sindicato. Eu tenho até alguns clientes aqui que têm processos assim comigo, tem umas 6 pessoas aqui aí, ó, tem gente até levantando a mão já, e aí já tem até sentença, a sentença já saiu, né, tudo certinho. Então nos procurem, porque é algo que a justiça está concedendo. Se for a realidade de vocês, nos procurem. Certo? Observem que nessa parte vermelha aqui do slide, eu sempre estou deixando o telefone de contato atualizado do sindicato para que vocês possam falar diretamente com a gente, tá certo? Vão ser atendidos aí pela Alexandre e pelo Fabrício para que a gente possa efetivamente acompanhar vocês, tá? Além disso, a gente tem também, seguindo o mesmo prazo da licença prêmio, o direito do servidor pela demora na publicação da aposentadoria.
A partir do momento, servidor, que você abre um processo de aposentadoria, o Estado ele tem uma lei de processo administrativo que diz que essa aposentadoria precisa ser instruída e publicada. Oi? Pronto? Então, se eu ingressei com isso agora, meu processo de aposentadoria, o Estado tem aproximadamente aí 3 meses, certo? Oi. Pronto. O Estado tem 3 meses, eu teria aí, né, aproximadamente 3 meses, para avaliar meu processo e publicar. Teve gente que entrou com um processo em 2020 e o Estado veio publicar a aposentadoria esse ano. 4 anos de espera. Pelo amor de Deus. Entendeu? Apesar de você estar lá trabalhando, recebendo o seu salário, entende-se que o direito está... que o Estado está tomando o seu direito de descanso. Está diminuindo sua carreira de descanso. Porque a gente quer se aposentar para viajar, para curtir, para sair, não para ficar em casa trancado tomando remédio, né? Então a gente tem que se aposentar com saúde. Se o Estado ele extrapola esse prazo que é da própria lei, certo? O que a Justiça hoje entende também é que o servidor faz jus a uma indenização pela demora na publicação da aposentadoria. Agora, o valor dessa indenização vai ser fixado com base no entendimento do juiz, certo? Por exemplo, se eu fiquei 6 meses esperando, além dos 90 dias, a minha indenização vai ser uma. Mas se meu amigo Otacílio ficou 2 anos esperando, ficou mais tempo, a indenização dele vai ser outra. Correto? Então isso aí vai ser arbitrado pela própria Justiça, tá? Mas eu digo a vocês que se aposentaram após essa data, 20 de abril de 2019, nos procurem com urgência nesses contatos abaixo fornecidos para verificar se vocês também não têm um processo aí de indenização por demora na publicação da aposentadoria, certo? Eu não gosto de perder dinheiro não, viu? Então vocês também não gostem não, porque a gente não está achando no chão, não dá em árvore, então a gente tem que valorizar cada centavo que é direito nosso, né? E, inclusive, pessoal, para encerrar essa parte de direitos, que eu acho que eu já deixei muita gente aqui feliz, né? Eu quero dar uma notícia que não tem relação direta com o sindicato, mas como tem sido um assunto muito abordado, eu não poderia deixar de trazer esse assunto, que é a indenização pelo PIS-PASEP. Especificamente aqui pelo PASEP, tá? Porque o PASEP é um programa que atende a servidores públicos, que foi criado na década de 70, e essa sigla PASEP significa Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. Quando o PASEP foi criado lá em 70, era para funcionar como uma espécie de poupança do servidor. O governo federal faria ali um depósito na conta vinculada ao PASEP do servidor, e quando esse servidor se aposentasse, ele poderia sacar aquele valor. Teve gente que trabalhou 20, 30, 40 anos, e quando se aposentou, ele foi sacar o bendito do PASEP, só achou lá R$100, 200, 500, 600, um absurdo, né? Pronto. Aí a Justiça, ela recebeu o que a gente chama de tema de repercussão geral. Por que esse assunto já não tem nada a ver diretamente com o Centro de Saúde? Primeiro, porque a Justiça, graças a Deus, decidiu que é uma causa contra o Banco do Brasil. Então a responsabilidade é do Banco do Brasil. É um processo que não corre na Fazenda Pública, que é onde o Estado responde, mas nas varas cíveis. Então aí já sai da seara do que o sindicato defenderia, certo? E principalmente a parte boa é que pelo Estado não estar envolvido aqui, não tem precatório. Se você tiver 100 mil para receber, um exemplo, você não vai entrar naquela bendita fila para esperar 30 anos para receber, certo? Porque é um processo contra uma pessoa jurídica de direito privado, que aqui o Banco do Brasil, apesar de ser uma sociedade mista, né, parte público, parte privado, responde na Justiça como pessoa privada, tá? Mas a regra do PASEP vai se aplicar aos servidores que já estavam no serviço público até 1988, ou que nessa data tinham um outro vínculo de trabalho pela iniciativa privada. Essa é uma questão de abordagem delicada, mas eu deixei aqui um requisito em vermelho para vocês, porque se você entende que você entrou no serviço público até esse prazo, compareça à agência do Banco do Brasil mais próxima de você e solicite o seu extrato analítico, como está escrito aqui, ó, e a microfilmagem do PASEP. Porque através desses extratos a gente faz um exame para saber se esse servidor ele tem direito a esse saldo de indenização por esse erro do Banco do Brasil. Porque efetivamente qual foi o erro do banco? O banco recebeu esse valor da poupança e deixou de aplicar a atualização monetária e a correção dos juros ao longo dos anos. Por isso que vocês receberam, perdoe a expressão novamente, essa mixaria
quando foram até o Banco do Brasil, levou a publicação da aposentadoria e recebeu 500 conto. O motivo é esse, certo? É como se vocês entregassem o dinheiro para mim, eu que sou o banco, né? Me dissessem que querem abrir uma poupança no meu banco, correto? E aí eu digo para vocês que daqui a 10 anos esse dinheiro vai render, sei lá, 15 mil reais, e quando você chegar lá 10 anos depois, eu lhe devolvo o mesmo dinheiro que você me deu há 10 anos atrás. Essa foi a falha do Banco do Brasil. Tem pessoas aqui que têm esse processo bem antes de 2018 e 2019. Mas esse assunto, como ele atinge a todos os servidores a nível nacional, servidores estaduais, municipais, federais, civis, militares, foi um assunto que precisou de um posicionamento maior da Justiça. Então saiu da seara da Justiça Estadual e foi julgado pelo STJ, esse tema de repercussão geral, condenando o Banco do Brasil e estabelecendo também um prazo prescricional de 10 anos a partir do momento em que o servidor toma conhecimento que ele foi lesado. Ou seja, pegou seu extrato do Banco do Brasil, seu prazo de 10 anos começa a correr. Me procure, aqui eu já deixei meu telefone, porque como é uma demanda que não traz relação com o sindicato, eu deixei disponível aqui o meu número, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, certo? Acerca do assunto, e até saber se vocês realmente fazem jus ou não a receber essa indenização, tá bom? Posteriores dúvidas, gente, infelizmente eu não tenho mais tempo para poder conversar com vocês. Se eu pudesse, eu falo individualmente com você, viu? Os ativos têm outro tratamento, porque essa decisão da Justiça ela veio baseada numa lei que beneficia os aposentados. Os ativos têm a regra do estatuto, né? Que a revisão deveria ser feita todo ano no mês de janeiro, que é a data base do servidor. Assim como serve para o aposentado também. Só que os aposentados têm um plus de ter uma outra legislação, que é essa lei 11357, né? E também a legislação federal que determina que a correção sobre as aposentadorias seja feita segundo o regime geral de previdência. Então aí, essa questão dos ativos é algo que a gente batalha na mesa, inclusive, para que a gente tenha um resultado, certo? Se ficaram algumas dúvidas, se precisam ser feitos alguns esclarecimentos, estaremos à disposição de vocês, a equipe está à disposição, para a gente poder conversar e bater um papo, certo? Para terminar, às vezes, prestem atenção, viu? Às vezes eu me sinto como um pai de vocês. Muitos me chamam de filho aqui quando vou no sindicato. Ô meu filho, você parece com meu filho. Mas eu também sou um pouquinho de pai, porque a gente vai ficando mais idoso, mais velho, né? E vai perdendo o traquejo para algumas coisas básicas, principalmente com esse avanço de tecnologia. Então hoje é muito fácil para uma pessoa idosa sofrer um golpe. E por isso eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, certo? Não contratem serviço de advogado ou de contador sem antes buscar o Sindi Saúde para saber a veracidade. Pode ser qualquer coisa. Pode até ser uma coisa que o sindicato não atenda, mas a gente está lá para orientar. Pelo menos a orientação básica vocês vão conseguir da equipe. Então, antes de contratar qualquer serviço, procurem saber se aquilo realmente tem procedência ou não. Eu peço até licença de mais um minutinho, porque hoje fomos surpreendidos com uma notícia bárbara, uma notícia horrorosa. Uma servidora da região de Vitória da Conquista entrou com um processo, de Salvador, né? Ela entrou com um processo com o advogado para cobrar diferenças do fundo de garantia até 94, quando ela passou a ser estatutária. Eu não sei de que maneira o advogado dela conduziu esse processo, mas o resultado foi que a servidora foi desaposentada, voltou a trabalhar, voltou a contribuir para o regime geral da Previdência, então perdeu um monte de direitos que ela tinha enquanto servidora, certo? E aí agora está sofrendo um prejuízo e pediu socorro ao sindicato. E voltou a trabalhar, plantonista do Roberto Santos, aposentada desde 2013. 11 anos depois, a servidora volta a trabalhar. Por isso a gente diz, procurem o sindicato primeiro. Vocês podem ter 1000 críticas ao sindicato, mas o lugar da gente lavar roupa suja é dentro do sindicato. Compareçam, marquem seus horários. Pode me xingar todo se quiser, não tem problema. Depois eu faço terapia e resolvo tudo. Mas nos procurem, porque pelo menos a instrução básica, para a gente dizer se vai dar certo, se tem caminho ou não, vocês vão conseguir com a gente, né? Fora isso, não forneçam seus dados pessoais a absolutamente ninguém em telefone, nem WhatsApp, nem nada. A gente passou também um constrangimento muito grande. Um dos advogados da equipe do Sindi Saúde teve contato clonado, né? E começou a conversar, uma pessoa golpista, claramente, com servidores que têm processos com o escritório.
E aí as pessoas procuraram para saber se realmente tinha procedência ou se não tinha, porque estavam atentas a isso. Então digo a vocês, fiquem muito atentos, certo? E a gente recebe muita corrente, muita notícia em Instagram, em WhatsApp. Não tem problema, pode mandar para o celular da gente e pergunta: doutor Jean, Jô, isso aqui é verdade, é mentira, procede, não procede? Mas não façam nada sem antes checar a veracidade. Porque tudo hoje é golpe. Nas mínimas coisas o golpe está presente, tá certo? Protejam o patrimônio de vocês. E por final mesmo, antes que Vanilda me tire daqui a força, eu quero ler essa frase que eu escrevi para vocês agora há pouco, né? Pensando em vocês. A aposentadoria é a carreira do descanso. Eu não vou me declarar mais para vocês, não. Não vou, não. Eu ia me declarar para vocês, mas com esse barulho eu não vou conseguir. Não vou conseguir. A aposentadoria, gente, é a carreira do descanso. É tempo de realizar todos os sonhos e desejos esperados, com a consciência de desfrutar o melhor que a bravura e coragem de seu servidor lhe ofereceram. Obrigado por ser diferença na sociedade. Suas atitudes salvaram vidas e mudaram o mundo. Feliz aposentadoria. Muito obrigado por vocês terem atendido, não a mim talvez no hospital, mas a minha mãe, meu pai, minha irmã, seja lá quem for. Vocês são bravos, vocês são heróis e merecem ter seu direito reconhecido. Aposentado não está morto, certo? Então vamos valorizar a nossa aposentadoria e feliz aposentadoria. Um dia eu chego lá também. Obrigado, gente. Obrigado. Gente, boa tarde, quero agradecer Jean. Jean já é um velho conhecido nosso. As apresentações de Jean é uma disputa grande, né? Porque Jean traz algumas informações assim que são divisores de água aí pra gente que está vivendo esse momento. E essas dicas aí são importantes, inclusive, porque na maioria das vezes, só ajudando aí, essa última dica de Jean, a maioria dos trabalhadores aposentados, a gente tem um movimento muito grande com relação a processos. Né? E vocês sabem que Jean, com certeza, sabe também de um golpe, onde a pessoa liga para você dizendo que tem um processo seu, dá o número do processo, tudo, ele investiga tudo da sua vida, onde você trabalhou, tudo. Então, o servidor aposentado, não, o cara sabe. Aí vai dizer, não, é porque eu sou advogado novo no escritório, pega os seus dados e depois, mas para a gente andar vai ter que pagar umas custas, né, Jean? Umas custas processuais. Eu vou mandar para você um boletozinho lá de 400, 500 reais, você paga e é golpe. Então, assim, volta a dizer e reafirmar o que Jean falou. Na dúvida, não faça. Na dúvida, não passe, não ligue. Primeiro lugar, entre em contato com o Jean. Se não conseguir falar com o Jean, fala com o Jô, que o Jô tem uma ligação muito grande com o Jean. Levanta aí, Jô, o pessoal te vê. Sempre ao Jô. Essa pequena grande é minha esposa profissional, viu? Ninguém vai me roubar, não. Nossa pequena grande notável, né? Então o Jô está aí sempre ajudando. Eu faço assim, eu tenho muito orgulho. Eu sempre falo isso com o Ivanildo, eu tenho muito orgulho. O Joana não está aqui, que é a nossa diretora, hoje ela está envolvida na atividade lá no HGE. Mas eu gosto de dizer para vocês assim, eu tenho muito orgulho do setor jurídico do Centro de Saúde. Muito orgulho mesmo. Ivanildo construiu, junto com toda a equipe da diretoria, uma estrutura digna de parabéns. Eu não me canso de dizer. Tenho muito orgulho, Jean, de você fazer parte da equipe, ser esse profissional disputado por muitos outros lugares. Então, assim, toda a equipe que faz parte, Jô, uma história do serviço público, Jô. Gratidão por você estar com a gente. Então, assim, e dizer para todos vocês, valorize, isso aqui é o Centro de Saúde. É a nossa carreira, a nossa estrutura. Então, assim, parabéns pela apresentação. E agora, dando sequência à mesa, Janeiro vai fazer uma homenagem e depois a gente vai dar sequência à programação. Gente, essa pérola negra aqui, né, chegou no sindicato como estagiário, e quando ele foi conversar comigo, ouviu, gente?
Quando ele foi conversar comigo, eu disse assim, você tem interesse mesmo em trilhar esse caminho de advocacia? Porque o movimento sindical está precisando de gente nessa área do direito, né? A gente tem dificuldade. Pessoas que conhecem os direitos administrativos dos trabalhadores. Então eu tenho muito orgulho mesmo, de ter essa pérola negra aqui, que seguiu a minha orientação, formou e está trilhando esse caminho do sindicalismo, né? Porque para mim, assim, me sinto realizada, tendo você ao meu lado, ao nosso lado, servindo a esse público maravilhoso, né, gente? Pois é. E você dentro da diretoria, você faz a diferença. Você sabe que o governador cogitando você, eu que disse, não vai tirar não. E aqui, que eu sei que você vai gostar. Obrigada. A gente fica desconcertado, né? Desse jeito. Mas, independente da fé de cada um, eu quero agradecer a Deus, a todos os orixás, por me colocarem nesse caminho, porque eu realmente não tinha expectativa de trabalho, né? Eu vim de família humilde, de família simples. Eu não tinha expectativa do que eu ia fazer da minha carreira, da minha vida profissional. E quando eu fui convidado a ter essa entrevista, esse momento com o Sim Saúde, eu abracei isso, e Vanilda até esqueceu de um detalhe que ela me perguntou assim, você sabe trabalhar com essa parte de direito público? Eu falei, não. Aí ela falou pra mim, se fosse você dizer que sabia, porque a gente tem que dizer que sabe, e depois a gente se vira e aprende. E foi realmente assim, um aprendizado, uma construção constante, né? Eu agradeço muito ao espaço que esse sindicato me dá para trabalhar, né? Espero devolver na mesma medida, com muito conhecimento, né? Com muita propriedade, a defesa dos interesses de vocês. E mais uma vez quero dizer, contem com o meu trabalho, contem com o Sim Saúde, porque eu sou só uma parcela dessa equipe que realiza esse trabalho tão lindo em defesa dos servidores. Eu agradeço demais a Ivanilda, que foi a pessoa que me entrevistou, me recebeu, abriu as portas e deu as oportunidades pelo caminho. Seu amigo não vai lhe decepcionar nunca, pode deixar.